Pessoal, deixa eu aproveitar e perguntar para vocês aqui. O Luender, ele já falou que ele recebeu o convite, só não pôde participar. E eu não sei dos outros. Vocês todos receberam o convite para a talk que nós tivemos ontem à noite? Ou teve mais gente que não recebeu? Porque eu recebi algumas mensagens dizendo que não tinham recebido e eu quero saber se eu mandei o convite para a lista correta. Isso não pode ter sido erro meu. Eu recebi. Beleza. Eu recebi, mas eu tinha participado da mentoria de terça também. Eu ia fazer Aham. mentoria terça, quarta e hoje. Eu achei melhor eu fazer no dia 28, que eu já vou mais estar situado no Java 8, para tirar as dúvidas lá. Claro. Não, tranquilo, velho. Justamente microfone aberto para que tu possa justamente, tô com dúvida, quero ir tirando as minhas dúvidas aqui. Agora, tô com dúvida na introdução, beleza, entra na talk do introdução, sabe? Vai bem no teu ritmo, né? Isso é tranquilo. Deixa eu perguntar, mais alguém não recebeu esse convite, gente? Tô vendo aqui que nós temos o Gustavo, o Felipe, a Gisele e o Mikael também. Algum de vocês não recebeu? Tá, beleza. Mikael também já disse que recebeu. Eu não Ok. tinha recebido. Gustavo. Bom, todo mundo recebeu, então, ok. Deve ter sido alguma questão ali, porque na verdade teve. Acho que foi uma aluna que comentou que não tinha recebido. Talvez eu tenha o e-mail errado dela aqui. Felipe não recebeu. Então tá, vou conferir as minhas listas aqui de novo. Eu tava pensando aqui, Eric, meu parceiro aqui da mentoria, Eric Lopes. A gente já estamos quase 10 minutos avançados do horário aí. Eu queria só aproveitar para perguntar antes, então, gente, o outro Eric aqui, o Eric Israel, comentou que ele não conseguiu concluir o módulo 1 e 2 do Java ainda. Queria perguntar para os outros que estão aqui. Vocês já conseguiram concluir os módulos 1 e 2? Vocês estão no introdução ainda? Como é que tá? Para a gente saber o conteúdo, né? Tem que ser proveitoso para vocês e a gente não só ficar aqui cuspindo o conteúdo, que não é esse o objetivo. O Luender está concluindo um. Felipe ainda não conseguiu entrar nos exercícios da URI. Beleza. Então, tá. Bom, acho que esse é um ponto importante, né? Termos, de repente, mais uma semana aí para o Java, porque nem todo mundo conseguiu concluir os módulos 1 e 2. Tu chegou a trocar a URI lá só pro 2 ou Guilherme? Sim. Eu fiz uma alteração na URI, galera. Talvez alguns já tenham notado. Eu movi todos os exercícios que estavam no fim do módulo 1 para o fim do módulo 2. Tá? E nós removemos alguns exercícios, se não me engano, foram uns 3 exercícios que o Eric aqui encontrou e que tinha, enfim, eram coisas muito avançadas para aqueles módulos, tá? Então, nós movemos todos lá para o fim do módulo 2, então talvez vocês já tenham pego isso daí. É que, o Eric, no introdução também tem alguns exercícios, tá? Por isso que o pessoal talvez não tenha conseguido fazer dos módulos anteriores ainda. Licença. Só sobre o JavaScript, deixa eu ver aqui. Eu consegui resolver, como eu já falei na mentoria passada, resolvi os 3 primeiros com o auxílio da internet, com o auxílio de vídeos explicando os conceitos, os comandos. Até esse momento, eu via muitos códigos prontos, mas eu procurava entender cada comando, cada sintaxe, né? Para mim não chegar lá na frente e barrar numa parede sem saber nada. Mas a partir do exercício 3 eu já não encontrava mais soluções para esses problemas. Eu via em outras linguagens e tentei traduzir para o JavaScript, mas eu não consegui nenhum. Eu fiz uma tentativa de mais 5 exercícios e travei neles, inclusive no Matriz 1, 2, 3, na terça-feira,
um dos nossos colegas instrutores, ele resolveu na nossa frente aqui, eu printei o código dele para reproduzir. Tentando o código e reproduzindo, disse que excedeu o limite de memória que pode utilizar, mas para ele submeteu e funcionou, aceitou. Daí eu reproduzi exatamente da mesma forma. Então ali tá como não deu certo o excesso de memória, mas tá o mesmo código que o instrutor usou. Daí, esse é o ponto que eu queria chegar. Eu precisaria muito de uma ajuda para resolver esses exercícios de JavaScript, porque tem comandos ali que a gente não aprendeu ao longo do curso para utilizar. São recursos ali para resolver o problema. Estou adicionando também esse feedback aqui, tá? Tu tem exemplo, desculpa, Eric, tu tem exemplo de, sei lá, alguns comandos, algumas coisas que não foram vistas na trilha e que foram pedidos nesse exercício, que isso é bem importante. Eu vou dar uma revisada aqui enquanto a gente tem a mentoria e eu vou avisando. Eu vou checar agora. Tá, ok. Se tu não conseguir encontrar, porventura, eu tô naquele grupo que todos vocês do CA estão, tá? Aí procura e me manda ali no WhatsApp, por favor, para eu ver isso, porque a gente tem que corrigir, né? Essas coisas não podem acontecer. Bom, eu passo sim. Eric, bom, tô por ti, cara. Quando quiseres começar aí, tu que manda. Cara, a gente pode começar até um pouquinho mais leve, porque esse feedback era importante, né? Eu não sei se o pessoal chegou a receber a pesquisa que a gente tinha enviado antes. Eu olhei ali, a gente não tinha resposta ainda. Então, o material que eu trouxe hoje, ele considera, sim, os dois módulos. Mas eu vou mais devagar. Ali no final também trouxe um exercício da URI. Então, ali no fim a gente pode resolver juntos, que assim, vocês já ficam com uma base de como resolver. Vou tentar reproduzir o que a gente trouxe ontem, tá, Guilherme? Que assim o pessoal que está hoje tem a mesma ideia que a gente trouxe ontem conversando com a Gabriela. Só me apresentando, pessoal, então, eu sou o Eric, eu também faço parte de uma das empresas que está envolvida no projeto e eu vou participar dando algumas mentorias junto com o Guilherme e acompanhando também, fazendo algumas coisas ali na URI e vendo material. Não sei se tu quer falar alguma coisa aí, Guilherme. Bom, vou me apresentar também então, pessoal. Eu sou o Guilherme e também estou ajudando o pessoal aqui. Puxa, acho que desde, sei lá, não da ideia do projeto ali, mas desde a concepção das trilhas e tal. Então, se vocês acharem inconsistências nas trilhas, mandem feedback, por favor. Isso é mega importante para nós, para a maturação do programa. E, poxa, quero agradecer o Eric aqui, então, o Eric Lopes, que está aqui ajudando, né, nessa primeira mentoria. E o Eric vai dividir comigo aí estas mentorias do Java. Então, brigadão, Eric. Essa primeira contigo, cara. Obrigado pela participação de todos aí. E é isso, bora lá. Só um ponto que me ocorreu agora, pessoal. Quando vocês tiverem esses pontos, nos mandem antes da mentoria, porque assim o mentor ele vai conseguir até trabalhar o material para trazer melhor e atender melhor ao ponto que vocês estão certinho. Não tenham vergonha ali de conversar, de mandar esse feedback antes, beleza? Bom, o roteiro do que eu trouxe aqui para a gente trabalhar hoje é entender um pouquinho da plataforma, da história ali do Java, que o Java, a gente conversa muito sobre linguagem Java, mas na verdade é uma plataforma inteira, é um ecossistema inteiro de desenvolvimento. E também a gente vai entender um pouquinho de como é que é a estrutura de um projeto. Isso aí está ali no primeiro módulo. Em todas as passagens aqui eu tentei trazer uma demo para a gente fazer junto. Então, provavelmente isso deva ajudar. Vou tentar pegar bem leve, assim, trazer bem no básico, a gente ir bem devagar. Então, se vocês tiverem dúvida, pode me interromper para a gente já tratar e evoluir ali. Eu fui até o fim dos módulos, então vocês vão ver que tem conteúdos que vocês provavelmente não viram, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Depois a gente vai ver ali a estrutura do projeto, o Java básico ali, alguns tipos de dados e operadores, a parte de condicionais, que vocês já devem ter visto em lógica e JavaScript, repetição, laço de repetição, e por fim lá, quando a gente vê vetor, eu vou resolver junto com vocês um problema da URI e mostrar como resolver ele ali no NetBeans, que aí depois é só copiar o código dali e jogar lá na URI
que provavelmente dê certo. Às vezes eles têm algum problema de inconsistência de apresentação de dado, mas aí também não, a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Bom, eu trouxe aqui, eu vi que no primeiro módulo ele viu um pouquinho do porquê que o Java iniciou, então eu trouxe aqui um pouco da história, que lá em 1990 eles queriam fazer conectividade entre dispositivos, que inclusive em 2020 é algo que está acontecendo muito, tentar conectar a TV e eu conseguir controlar minha TV, minha lâmpada, através de algum dispositivo para fazer isso. Então, o Green Team da Sun, eles iniciaram com essa ideia e até 92 eles conseguiram até fazer isso. Só que o momento lá não era oportuno para isso. Eles levaram para as fabricadoras lá de TV e tudo mais e não foi ao ar de fato. O Star Saver, que foi o aparelho, inclusive com touchscreen na época, algo muito inovador, que eles conseguiram. Depois, ali pelos anos 90 ainda, 94, com o boom da internet e tudo mais, eles quiseram trazer de novo o projeto à tona. Por quê? Porque eles viram que eles conseguiriam, com essa linguagem que eles estavam propondo, que eles não quiseram usar as linguagens que tinha por causa de alguns problemas e também por não ser portáveis, eu consegui executar aquela linguagem em qualquer ambiente. Eles viram que eles podiam trazer isso para os navegadores. E o Netscape Navigator, lá em 95, ele conseguia executar pequenos trechos de Java, que eram os applets. E aí o Java, a partir daí, a gente começou, ele começou de fato a ser utilizado, a linguagem evoluir e tudo mais. O Java, acho que vocês vão ver ali no primeiro módulo, ele tem esse nome por causa de uma ilha que é muito conhecida por grãos de café. E esses grãos de café dessa ilha, eles são fortes, então era muito comum que se pedisse Java Coffee lá nos Estados Unidos e por isso eles usaram, porque eles tinham dado primeiro o nome de Oak por causa de um carvalho que ficava fora do escritório deles, mas esse nome ele já era usado. O Java, ele também, quando ele vem aumentando as versões dele, ele vem mantendo a compatibilidade, então isso torna muito seguro utilizar a linguagem. Se eu estou numa versão mais atual, eu ainda consigo rodar um código de uma versão anterior. E lá no Star Server, eles tinham um mascote, né, que era o Duke, e ele se manteve na linguagem. Então, de vez em quando, vocês vão ver o Duke aparecendo por aí para se referir ao Java. O Java, ele iniciou na Sun, mas em 2008 ele foi comprado pela Oracle, tá? Então, vocês vão ver que é a Oracle que agora que é uma mantenedora. Dos slogans lá do Java é que tu podia escrever uma vez e rodar isso em qualquer lugar. E como é que eles fizeram isso? Antes a gente escrevia lá o código, a gente compilava para a máquina, código executável, né? Para executar, por exemplo, no Linux, no Windows ou no Mac. Então eu teria que escrever meu código, passar por um compilador que fosse compilar para o Linux, outro para o Windows, outro para o Mac. Então eu teria 3 códigos lá no fim. O que eles pensaram? Eles colocaram um compilador antes que vai transformar esse código em bytecode, que ainda não é o código executável ou o código objeto lá. E eles criaram uma máquina que lê esse bytecode e aí sim essa máquina ela conversa com o sistema. Então, a partir do momento que o programador ele fez um código lá, código-fonte Java e compilou para bytecode, ele não precisa fazer uma compilação para o Windows, outra para o Linux, outra para o Mac. Ele só precisa que quem estiver utilizando o Windows lá para rodar esse código, ele precisa ter a JVM lá instalada, que é o programa que entende esse bytecode aí que a gente gerou. Isso aqui tudo é mais ou menos para vocês entenderem a sopa de letrinha que a gente vai ter que utilizar, tá, da plataforma. Bom, só para vocês terem uma ideia, tá? O Java, quando foi gravado o curso ali, do Gustavo Guanabara, era 2005, então ele usou a versão 8 do Java, e até aquele momento eles faziam versões em um período muito mais longo, geralmente entre 2, 3 anos que eles lançavam novas versões. A partir do Java 9, eles entraram em um ritmo de versões muito mais frequente, que é um novo modelo de entrega do Java. Então, de 2014 ali até setembro de 2017, a gente estava com o Java 8, e depois de 6 em 6 meses eles lançaram novas versões. Geralmente é uma que vai durar mais tempo e outras que duram menos tempo. Mas só para vocês terem ideia que o Java hoje ele tem mais recursos, então alguns códigos, você tem o Eric ali, ele estava pesquisando na internet, então pode ser que ele pesquise
e encontre alguns recursos que a gente não usa na versão anterior. Um exemplo disso é usar var, por exemplo. Bom, então, para a gente conseguir desenvolver em Java, a gente tem que ter aquele programa que vai ler o bytecode, além de ter algumas ferramentas para desenvolver. E vocês vão ver que ali a gente tem opções de download, por exemplo, do JDK e o JRE. O JRE, ele é o Java Runtime Environment, que é basicamente um ambiente de execução de programas Java. Quando eu vou executar um programa Java na minha máquina, eu preciso ter instalado o JRE. O que ele tem dentro dele? Claro que aqui a gente está sendo bem simplista, tá? Mas só para a gente ter uma ideia, ele tem a JVM, que é o que lê o bytecode lá e consegue executar na minha máquina, e também algumas libs da API lá do Java. Quando a gente vai desenvolver, a gente precisa usar o JDK, que é um kit que vai trazer mais ferramentas para que a gente consiga, de fato, desenvolver, compilar para o bytecode, a gente consegue executar, fazer Javadoc, que é criar uma documentação do nosso programa. Então, o que o JDK ele vai ter? Além do que tem no JRE, ele vai ter mais algumas ferramentas de desenvolvimento. Então, vocês vão ver ali que no módulo 1 ele dá mais detalhado, claro, e ele vai acabar mostrando o JDK, o JRE, o que tem dentro, e que a gente precisa, de fato, baixar o JDK para conseguir desenvolver em Java. Bom, além do JDK na nossa máquina, a gente também vai precisar de uma IDE. O que é uma IDE? Ela é um ambiente de desenvolvimento integrado. É um editor de texto, só que esse editor de texto ele tem várias ferramentas por trás dele. Às vezes ele inclui um compilador, ele inclui um terminal de execução, inclui correção de código. É uma ferramenta ali que, além de tu colocar teu código, ele vai fazer correção de código, vai conseguir executar o teu código. E para Java, a gente tem algumas opções no mercado. O NetBeans, que ele é inclusive sugerido pela Oracle para a gente utilizar. O Eclipse, que é uma outra ferramenta muito famosa no mercado. O IntelliJ, que também é famoso. O NetBeans e o Eclipse, eles são open source. O IntelliJ ele tem duas versões, uma que é free e outra que é paga. E agora, há pouco tempo, a gente tem integrações que permitem que o Visual Code também traga ferramentas para trabalhar com Java. Caso vocês não tenham baixado o NetBeans e o JDK lá pelo módulo, eu deixei aqui uma URL encurtada aqui para vocês conseguirem acessar lá exatamente onde é que é a página de download. Lá vai ter 2 cheques, um para tu aceitar os termos. Quando tu aceita os termos, tu consegue fazer o download ali para a versão da tua máquina. Com esse download, vocês vão ter o NetBeans. Aqui está o link aqui. Ele manda para o NetBeans junto com o JDK. Então, instalando isso, vocês vão ter o JDK já na máquina, o kit de desenvolvimento, e a IDE que é pedida no primeiro módulo. Beleza, pessoal? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Por mim, tá tudo certo. Perfeito. Então, vamos para a próxima sessão, que aqui a gente vai conhecer um pouquinho da estrutura do projeto e a gente já vai fazer uma primeira demo para entender ali como é que a gente cria e tudo mais. Bom, no Java, os nossos programas, eles são divididos em pacotes, então a gente vai ter vários pacotes num programa, quando a gente constrói ele. O que tem dentro desses pacotes? Esses pacotes vão ter classes, e dentro dessas classes a gente vai ter o que a gente chama de membros da classe. A gente tem a definição da classe lá, e a gente tem métodos ou atributos dentro dessa classe. Bom, para a gente conseguir criar essas coisas, a gente tem que entender um pouquinho de como que é a especificação, como é que são os bons padrões, e o que são as definições que a gente tem que seguir. E dentre elas, existem as definições de nomenclaturas, que elas visam deixar uniforme o desenvolvimento. Não são restrições, se eu nomear um método com um nome que não siga essa especificação, vai dar certo o meu programa, mas eu vou estar indo um pouquinho contra o que todo mundo ali prega e a especificação que todo mundo segue. Não é uma boa prática fazer isso. Então, é legal que a gente conheça e siga esses padrões de nomenclatura. Dentro do Java, nossas classes, elas vão ser camel case, que é a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo, e ela já vai começar a primeira palavra, caso ela tenha um nome composto, maiúsculo. Sei lá, se eu fosse criar uma classe que chama sala de aula, o sala teria a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo, D maiúsculo
e o E minúsculo, e aula também o A maiúsculo e o resto minúsculo. Já para atributos, variáveis e o método, a gente também vai ser camel case. Se for um nome composto, que é quando eu tenho um nome que tem 2 palavras no nome, eu vou iniciar tudo minúsculo, aí na segunda palavra eu inicio com a letra maiúscula, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, e assim eu sigo. Os pacotes, eles vão ser sempre minúsculos. Ali, quando criar com a IDE, ela já vai criar com o nome minúsculo, então vocês vão ver isso agora. E as constantes, a gente define que elas sejam sempre maiúsculas. Também posso mostrar isso ali depois. Bom, além dos pacotes que a gente pode criar, a própria API do Java ali, ela já traz alguns pacotes para a gente. O Java ele é dividido em algumas versões ali. A versão standard, que é o Java SE, ela vai ser uma versão mais básica ali do Java. Tem a versão ME também, que é a micro versão, que é para dispositivos menores, com limitação de recurso. E a EE também, que é a versão para Enterprise, que é para empresas, quando a gente vai criar projetos maiores. O que a gente vai usar, que é o link também ali que eu deixei para vocês e que o módulo também ensina, é o SE, tá? E dentro do SE a gente já tem um pacote que ele já é importado por default. Então vocês não vão precisar importar esse pacote quando vocês estiverem trabalhando, que é o JavaLang. Um exemplo de classe que tem no JavaLang é a string, a math também está dentro do JavaLang, então vocês vão ver que vocês vão utilizar essas classes e essa classe ela não vai estar sendo importada ali em cima, como eu vou mostrar daqui a pouco. Além desses pacotes, existem outros que já vêm com o JDK ali, que a gente pode utilizar. Esses aqui são só alguns exemplos, que é trazido no módulo, tá? O módulo também apresenta mais alguns, mas eu quis trazer esses para a gente dar uma olhada, que é, por exemplo, o útil, que é utilitários, algumas classes que têm funções utilitárias para a gente. O math, que tem algumas classes matemáticas. O net, que é alguns recursos de rede. E, por exemplo, também o sound, que é algumas coisas de MIDI. Então, até aqui a gente vai agora fazer a nossa primeira demo ali, bem simples, tá? A gente vai criar um projeto no NetBeans, vamos criar um método, escrever o Hello World na tela e também a gente vai escrever o valor de pi na tela. Bom, quem tem o NetBeans aí e quiser já ir dando uma olhada, eu já deixei o meu aberto aqui, tá? Pra gente conseguir já fazer aqui mais rápido. Abrindo o NetBeans, vocês vão estar numa tela de apresentação dele, que é o Start Page aqui. E se vocês... Eu estou com um grupo aqui, vou fechar. E se vocês clicarem nesse botãozinho aqui, vocês vão conseguir criar o primeiro projeto de vocês, tá? Vocês já não fizeram isso. Bom, aqui a gente vai acabar escolhendo qual que é o tipo de projeto que a gente quer. No nosso caso aqui vai ser uma aplicação Java, Java Application. A gente vai clicar aqui em Next para ele ir e vamos dar o nome aqui do nosso projeto. Eu vou colocar... Quando eu coloco esse nome aqui do projeto, ele já vai criar, ele pode criar a classe principal. Durante o módulo, tá, o Gustavo ele está apresentando em vários momentos uma interface gráfica com o Swing. Quando a gente cria com a interface gráfica ali, a gente desmarca aqui, porque depois a gente vai definir ali, na hora de executar, qual vai ser a nossa classe principal. Mas como a gente não vai fazer isso aqui hoje, vamos deixar marcado. E se vocês notarem, aqui para mim, ele criou a classe main, a classe principal, né? Isso aqui é a classe principal em inglês. E a nossa classe, ela já está com a primeira letra maiúscula, que é o que a gente viu ali de nomenclatura. E essa classe, ela está dentro de um pacote, que é como é dividido o nosso programa. E esse pacote, ele está com a letra minúscula. Demo 1. Beleza? Se a gente clicar aqui em Finish, ele vai criar o nosso projeto. Tem alguns comentários que eu vou apagar. Bom, e a nossa missão aqui é fazer o nosso Hello World. Que se um programador não faz isso numa linguagem, ele não aprende ela. Em Java, beleza? Bom, uma classe Java, ela vai ser segmentada em algumas partes, tá? Ela vai sempre iniciar com um pacote. Ela pode não ter pacote definido aqui, ela vai estar num pacote default, mas isso geralmente não acontece, tá? Depois de pacote, eu vou ter os meus imports. Eu poderia importar aqui, por exemplo, o Java útil ali que a gente viu.
Quando eu boto uma linha assim, eu importo tudo. Não. Tá me avisando aqui para remover o pacote porque não estou usando. E depois ela vai vir com as definições de tipo. Por exemplo, a definição da minha classe aqui. Eu não posso fazer algo desse tipo. Ó. Pode ver que a minha ideia aqui ela já me mostrou que eu estou fazendo algo errado. Aqui ela estava avisando que eu não preciso do pacote, então não faz sentido eu importar. E aqui embaixo ela estava me avisando que eu estou fazendo algo errado. Então a minha classe ela vai estar sempre dividida em pacote, as minhas importações, né, o que eu quero usar, e a definição de tipo. E aqui dentro eu vou ter ou atributos ou métodos, que é o que a gente tem aqui. Esse método aqui, vocês vão ver muito ele em programas Java, porque ele é o método que define a entrada do meu programa. Sempre que eu tenho um programa Java, ele vai ter um método main, e esse método ele vai dizer, a gente vai ter que definir qual é a classe que tem esse método, e quando eu for executar o programa, a JVM ela vai iniciar por esse método. Então, o que eu escrever aqui vai ser a entrada do meu programa, vai ser para onde o meu programa vai entrar. E para a gente conseguir escrever na tela em Java, a gente vai ter bem longo. Quem viu ali o primeiro módulo já viu isso, que é utilizar a classe System. Dentro dessa classe, sempre que vocês colocarem uma classe aqui e derem ponto, vocês vão conseguir ver quais são as opções de atributos e métodos que elas têm para a gente usar. E aqui a gente tem, por exemplo, o out. E dentro desse out, ó, se eu colocar ponto, ele vai me dar também algumas opções. Eu tenho alguns métodos aqui e o que a gente vai usar vai ser um dos prints. Vou utilizar aqui o print ln e vou escrever aqui hello. Isso aqui é nosso Olá Mundo, tá? Bom, feito isso, a gente já tem o nosso primeiro programa em Java. Para mim executar o meu programa, eu posso clicar aqui, que ele vai executar o programa partindo dessa classe principal, que é o que eu estava definido ali no meu quando eu criei o projeto, né? Ou, quando eu quero criar outra classe e só testar ela, eu posso também clicar com o botão direito e vir aqui em Run File. Ele vai executar o arquivo que eu tiver. Bom, então nessa primeira demo a gente ia dizer Olá Mundo. Só para explicar aqui, tá? O que a gente está usando é a classe que define o sistema. O out aqui, ele é um atributo de saída. Então, o que eu estou dizendo para ele é que eu quero o atributo que é a definição de saída do meu sistema. Nesse caso aqui é o terminal. Poderia ser uma tela ou algo assim. E aqui eu estou dizendo que eu quero printar colocando uma quebra de linha aqui no fim, com esse ln aqui. Se eu não usasse, ele ia printar na mesma linha. Com esse ln, eu vou colocar uma quebra de linha no fim. E agora aqui a gente vai também mostrar o que era um dos nossos desafios ali da demo. Então, se eu colocar println aqui também, eu posso acessar a classe que eu falei para vocês, ó, que existe dentro do Java Lang, tá? Vocês podem notar que não existe nenhum import aqui, ó, sendo definido. De fato, existe um import que é o do Java Lang, só que a gente não precisa nem colocar, nem ver, porque o próprio Java ele já vai fazer isso pra gente. Nesse exato momento aqui eu estou usando a classe System, não estou importando ela. Estou usando a classe String, eu não estou importando ela. E estou usando aqui agora a classe Math, e eu também não estou importando ela. Por quê? Porque essas classes elas estão dentro desse pacote, então eu não preciso definir que eu preciso importar elas. Então, se a gente executar o programa aqui agora, a gente tem o valor de pi e o nosso Hello World da nossa primeira demo. Vocês ficaram com alguma dúvida aqui? Tem algum ponto, alguma consideração? Nada. Beleza, vou entender que não tem dúvida, pessoal. Mas se tiverem, podem me falar.
Então, dando continuidade aqui, a gente vai começar a ver alguns operadores, tá? E também alguns conceitos básicos ali da linguagem. Um dos exemplos aqui de conceito básico é como eu faço um comentário dentro da linguagem, tá? Vocês puderam perceber que quando eu criei a minha classe, eu apaguei ali, tá? Ela já veio com algumas coisas em cinza, agora eu mostro para vocês ali de novo, a gente vai fazer a segunda demo, que eram comentários. Aqueles comentários que vieram em cinza são comentários de documentação. O que é isso? Vocês verem ali, tem algumas tags que a gente consegue usar, por exemplo, @autor, e eu consigo definir quem é o autor daquela minha classe. Quando aquilo gerar uma documentação, existe a ferramenta que gera a documentação, gera o HTML para a gente conseguir acessar e navegar na documentação. Quando a gente gera a documentação, já diz ali quem é o autor ou algum link, alguma coisa assim. Existe um outro comentário que é o de múltiplas linhas, que ele é bem parecido com o de documentação, só que ele só tem um asterisco aqui após a primeira barra. E também existe o comentário que é de uma única linha. Os comentários são as partes do código em que a gente vai escrever alguma coisa e essa parte não vai ser considerada como nosso programa. É mais para ajudar alguém que precise entender uma lógica de negócio ou algo assim. Bom, dentro do Java a gente tem, além das classes, né, que são tipos de objetos, a gente tem os tipos primitivos. Eu acho que vocês acabaram vendo isso na parte de lógica ali. JavaScript deve ter alguma coisa também. E Java, ele é uma linguagem que ele é fortemente tipada. O que é isso? Sempre que eu vou definir alguma variável, eu sou obrigado a dizer qual é o tipo dela. Sempre. Não existe um momento em que eu vá definir alguma coisa e não dizer o tipo dela. JavaScript ele já é um pouquinho mais dinâmico quanto a isso. Às vezes tu define um número e depois tu consegue colocar uma string e fazer soma com coisas que não são de fato compatíveis. Em Java isso não existe. Em Java tu vai ter que definir. Nas versões mais modernas do Java, eu não preciso colocar que ele é um inteiro, ele é um number, algo assim. Eu posso colocar só var, só que o próprio compilador ele já vai fazer essa definição por mim. Eu não defini, mas ele acabou definindo para mim. Então ele vai sempre estar definido. E dentro dos tipos que a gente tem o boolean, que vai definir se é verdadeiro ou falso. O char, que ele vai receber um caractere, uma letra. O byte, o short, o int e o long, eles são do tipo numérico inteiro. Então eles não têm casa decimal. O que muda neles é o tamanho de cada um. Então, quanto que cada um vai conseguir alocar ali dentro? Qual é o tamanho do número que vai poder ser posto ali dentro? E o float e o double, eles são do tipo de ponto flutuante, que é chamado, mas é o tipo decimal. Eu vou ter casas após a vírgula desse número. E aqui a gente tem um exemplo de tanto declaração, que é quando eu defino o tipo e o nome da minha variável. Se vocês olharem aqui, ó, essa variável ela chama idade e ela está iniciando com letra maiúscula, seguindo aquela convenção que a gente tem. Então eu defino o tipo, o nome da minha variável e eu digo o valor dela aqui. E aqui eu estou fazendo uma atribuição para essa variável quando eu digo o valor. Aqui eu estou usando um cast type, isso é apresentado no módulo, tá? Que é basicamente eu forçar esse valor a ter esse tipo. E aqui eu estou usando uma classe que ela é utilizada para representar um tipo int, só que no modelo de objeto. Então ela vai encapsular o tipo int e para que ela é utilizada? Porque às vezes a gente quer fazer operações mais complexas e ela traz algumas coisas, por exemplo, transformar em string. Se fosse um tipo primitivo, eu teria que passar para ela primeiro para depois transformar. E coisas assim. Beleza? Bom, dentro dos operadores a gente vai ter os operadores aritméticos. Eu acredito que vocês já tenham passado bastante por isso, que é basicamente o de adição, subtração, multiplicação, divisão, e o que eu acho um pouquinho mais complexo, que é o de resto da divisão, né? Que é o que vai sobrar de uma divisão entre dois números. O de adição a gente também vai usar para concatenar strings, tá? Então, em alguns momentos vocês vão ver duas strings sendo concatenadas com esse operador. E existem algumas funções dentro do Java para trabalhar com números que são um pouquinho mais complexas, que a gente não tem um operador definido ali na linguagem, então a gente tem que usar uma classe que faça isso. O exemplo é pegar o valor absoluto, que é quando eu não tenho um número negativo, tá? Por exemplo, -1, o valor absoluto dele é 1. Fazer arredondamento tanto para baixo quanto para cima, quanto arredondamento aritmético. E também fazer um valor randômico,
que é quando eu quero pegar um valor aleatório entre um número e outro. Então, eu consigo fazer isso através da classe math. Ela traz esses métodos para a gente conseguir usar. A gente também tem os operadores de incremento e decremento, que são chamados operadores unários, porque eles são aplicados em cima de uma variável, de um valor ali. O que a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa o operador unário? É se ele é pré ou pós, porque aonde eu ponho ele vai definir se a operação ela vai ser executada antes ou depois. A gente vai ver isso aqui agora na segunda demo. E os operadores lógicos, tá? E o ternário. O que são os operadores lógicos? São aqueles que a gente usa para definir determinada lógica entre dois resultados booleanos. Por exemplo, uma pessoa é maior de idade e tem habilitação, então ela pode dirigir. Esse é o operador E. Ou vai chover ou não vai. É possível. Ou exclusivo é quando eu quero que um dos lados da operação ele seja verdadeiro e outro obrigatoriamente seja falso. Se os dois forem iguais, falso e falso, ou verdadeiro e verdadeiro, ele vai dar falso. E a negação, que é quando eu pego um valor ou verdadeiro e troco para falso, ou falso e troco para verdadeiro. E a gente também tem o operador ternário, que é quando eu quero fazer uma atribuição de uma linha partindo de uma condição. Se eu atendo determinada condição, eu atribuo determinado valor, ou se eu não atendo, eu faço atribuição de outro valor. E por fim, a gente tem os operadores relacionais, que eu acho que é um pouquinho... Tem alguma dúvida aí, Eric? Isso, bah, e atenção, hein? No show ali, eu fiquei um pouco confuso sobre como a gente utiliza ele na prática, ou exclusivo. Eu tenho que pensar num exemplo bom para te dar, cara. Porque, de fato, tu vai ter que entrar numa condição em que uma coisa tenha que ser verdadeira e outra tenha que ser falso. Eu acho que eu não tenho um exemplo muito concreto para te dar. Sim, mas então no caso a gente define algo como booleano e daí coloca entre parênteses esse show aí, deixando claro que tem que ser uma das respostas ali, ou falso ou verdadeiro. Tá, só para esclarecer aqui. Tu vai usar o sinal, tá? Uhum. E o que tu vai acabar fazendo? Tu vai colocar, por exemplo, imagina que o x aqui ele seja um true e que esse y aqui seja um falso, tá? Ignora todo o resto do slide, que não é para esse slide. Aqui no meio, tu vai usar aquele operador. Esse cara aqui. Quando tu usar ele, esse cara ele só vai ser verdade se o x for verdadeiro e o y falso, ou o y verdadeiro e o x falso. Eu só não consigo ter um exemplo muito claro assim, sabe? Não me ocorre nada agora de uma situação em que tu vá utilizar ele de fato. Sim. Imagina algo que... mais complexo. Hã? É para algo mais complexo. Quando eu precisar dele, eu vou ter que descobrir. Cara, eu vou ir atrás disso, cara. Depois eu mando para vocês, então. Porque eu não tenho um exemplo claro do ou exclusivo. A gente geralmente não usa muito, tá? É bem difícil ver ele, na verdade. Uhum. E acho que a gente não tem muitos exemplos muito claros. Mas eu vou atrás porque eu deveria ter colocado aqui e não acabou me ocorrendo. Tá bem? Obrigado, então. Valeu. Mais alguma dúvida desse ponto? Enquanto não. Bom, e aqui a gente então vai ter os operadores relacionais, que é quando eu vou fazer uma relação entre dois valores. Eu quis colocar nesse exemplo aqui como que eles são apresentados, tá? Até porque eu acho que é bem difícil decorar isso aqui no começo. O que é um maior que, menor que. Existem algumas técnicas, mas eu acho que com a frequência de uso vocês vão acabar decorando. Então, nesse caso aqui a gente vai ter o de maior que. Então, a ideia é fazer uma pergunta. Eu estou perguntando aqui se o x é maior que y, ou menor que, se o x ele é menor que y,
quando eu uso o igual depois, eu vou estar perguntando se o x é maior que y ou se ele é igual a y. Nesses dois cenários, a minha resposta seria ou sim ou não, né? Mas agora eu estou considerando ele ser igual também. Menor ou igual, que é a mesma ideia desse cara aqui de cima. Se ele é igual, o operador de igualdade no Java, ele é dois símbolos de igual. Ou se ele é diferente. Aqui eu coloquei uma pergunta, entendendo que vocês já tivessem feito o módulo completo, se a gente pode utilizar a string, com string, o operador de igualdade. Porque na string, quando a gente cria ela, existem duas formas de criar que ela vai para lugares diferentes. Então, em determinados momentos, esse operador ele vai funcionar e em outros momentos não. Então, a gente tem que, na verdade, utilizar um método dentro de string, que é o equals. Assim como nos wrappers, que são aquele integer ou um double com letra maiúscula. A gente tem que utilizar o método dentro deles, porque como eles são objetos, na verdade, eu não estou com um valor ali. Eu estou com uma referência de memória. Então, ele tem um endereço de em qual parte da memória que aquele objeto está. A gente não pode usar o igual nesses caras. Bom, então para a gente chegar na nossa segunda demo ali, eu já trouxe aqui as estruturas condicionais para a gente conseguir utilizar os operadores relacionais também. Bom, dentro do Java ali, as estruturas condicionais que a gente tem vai ser o if, e else e o switch. Como é que o if aqui ele vai funcionar? Eu vou ter uma condição dentro do if, do comando if. Se essa condição for verdadeira, ele vai entrar aqui dentro e vai fazer determinada operação. Aqui onde está esse comentário com face. Caso contrário, nesse caso aqui, não for verdadeira, ele vai entrar nessa outra condição aqui, vai verificar essa outra condição, vai tentar fazer. E caso nenhuma das duas for verdadeira, ele vai fazer esse último else aqui que tem, que é o se não. Eu acho que em algoritmos ali, vocês veem como se e se não. A gente também tem um switch, em que eu vou definir um valor aqui de entrada, e caso ele ache um caso que tenha esse valor, por exemplo, se o meu caso de teste aqui fosse 1, ele ia entrar nesse primeiro caso e ia fazer determinada coisa, e depois ele ia parar por causa desse comando break. Se eu não tivesse colocado aqui, ele ia seguir e nos outros casos fazendo os casos. E a gente também tem a definição aqui de um default, que é padrão em inglês, que é, caso ele não encontre nenhum que bata com a minha entrada aqui, ele vai utilizar o padrão e vai executar a operação que está definida ali dentro. Licença, rapidão. Desculpa. Só sobre estruturas condicionais, eu cheguei em algum código ali que eu queria desenvolver uma com mais de 3 casos. E até agora eu não consegui enxergar como fazer isso com mais de 3 condições, no caso. Aqui? Isso. Um if ou tu fez um switch? Eu fiz com um if. Tá. Se tu tivesse mais uma condição, vamos fazer. Posso fazer aqui na demo já para te mostrar? Eu vou criar um outro projeto aqui para cima da demo. Vou chamar de demo 2. Isso aqui são os comentários de documentação, tá, pessoal? Então, se eu gerar essa documentação e dizer que eu sou o autor para esse método aqui, quais são os args que entram, quais são os parâmetros que entram, né? Nesse caso aqui é args, o nome da variável. E nessa demo, a gente deve identificar se uma pessoa é maior de idade ou não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer o que a gente viu ali, que é criar uma variável com idade, e eu vou definir aqui a idade dessa pessoa. Quantos anos tem, Eric? 18. Então aqui, um if aqui, tá? Que é aquela operação ali que a gente viu, aquele comando que a gente viu. E aqui eu preciso colocar uma condição. Qual vai ser a minha condição? Eu vou perguntar se o Eric aqui, que tem 18, ele é maior de idade. Então, para ele ser maior de idade, a idade dele tem que ser maior ou
igual a 18. Porque a partir de 18, poderia ser maior que 17, por exemplo, mas a partir de 18 a gente tem maioridade. E aqui eu vou só botar uma saída. Caso contrário, se ele não for, eu vou dizer que é menor. Eu já vou chegar na tua dúvida, tá? Então, aqui a gente tem o uso, tá, de uma estrutura condicional, em que eu vou validar uma situação. Caso essa situação ela seja validada, eu vou entrar em determinado fluxo. Caso não, eu vou entrar em outro fluxo no meu sistema. Nesse caso aqui, se a pessoa for maior de idade, ele vai entrar nesse fluxo. Se não for, ele vai entrar nesse outro fluxo. Se eu executar o programa aqui, ó, 18 é maior. Se tivesse 17 anos, ele é menor. Vamos criar uma situação hipotética aqui, em que eu sou menor se eu tenho até 12 anos. Se eu tiver mais que 12 anos, até 15, eu sou quase maior. E se eu tiver de 15 a 17, eu sou beirando maior, tá? É uma situação bastante hipotética e bem ruinzinha, na verdade. Então, qual vai ser a minha segunda condição aqui? Se ele é maior ou igual a 18, ele é maior de idade. Mas, se ele tiver a idade maior do que 15, maior do que 15, e, que foi um dos operadores que a gente viu, idade menor que 18, quer dizer, ele tem mais do que 15 e menos do que 18. Ele tem 16 ou 17. Correto? Se essa idade atender, eu vou dizer que eu estou beirando. Posso votar? Acho que pode votar com 16, 17, né? Que é opcional. Não me lembro. Eu vou votar beirando. Aí tu perguntou em colocar mais uma condição, né? Isso, de 4 ou mais. Eu não lembro qual era a situação que eu precisei, mas eu sei que eu dei de cara assim, que é o if e else. Eu não vi, eu tentei usar o else e if 2 vezes e deu erro. Tipo, um seguido do outro. Mas é isso aí mesmo, cara. Se tu fosse colocar uma outra situação, botei uma chave a mais. Tu colocaria aí o else e o if de novo. Então eu errei na sintaxe e levei como se não funcionasse. Possível. E aqui, cara, menor ou igual, porque senão nunca vai cair no 15. Então, se a minha idade for maior que 12, só para validar aqui que tá funcionando, tá? Meu exemplo foi bem ruimzinho, sem criatividade. Quase beirando, porque beirando é o próximo. Quase beirando. Então, até se eu tiver 11 anos, eu acredito que vai cair lá no último lá. É menor. Então, se eu tenho 11 anos, ele validou tudo isso aqui e colocou que é menor, porque nessa nossa situação isso acontece. Até 12, né? Que aqui tá maior que 12. Se eu tiver 13, então eu vou ter que cair nessa outra situação aqui, que é quase beirando os 18. Se eu tiver 16, eu vou cair nessa outra situação aqui, em que eu estou beirando os 18, estou quase beirando maior. E se eu tiver, sei lá, 19, eu vou cair na situação em que eu já sou maior. É assim que tu utiliza o condicional ali, se tu
fosse colocar mais, era só colocar um outro else aqui. O que está acontecendo aqui, na verdade, tá? O Java ele não tem um operador else if. O que está acontecendo é que tu está definindo o else e tu está colocando esse if aqui dentro do else. Está fazendo basicamente isso aqui. Ó. Aqui seria o else, tá? Fazendo isso aqui. Como eles estão na mesma linha, quando tu está usando um operador na mesma linha, tu não precisa abrir um bloco, né? Não precisa abrir chaves e fechar chaves. Então ele vai entender isso como sendo o bloco que continua naquele else. Mas o que a gente está fazendo é isso aqui. Então, se eu colocar aqui agora um 13 ali, acho que era 13 caindo nesse aqui. Não, 11. 11 e 12. 11 e 12 eles caem nesse último caso aqui. Então, se eu colocar esses caras, ele vai cair aqui no último caso também. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou aninhando, que é ifs aninhados lá, um monte de if um dentro do outro. Mas geralmente tu vai ver desse jeito assim. Porque meio que se usa desse jeito, tá? Mas na verdade a gente não tem um operador que faça isso. Ele é um if que está dentro daquele else. Então a nossa aqui... desculpa. Não, beleza, cara. Tem mais algum ponto? Não, eu printei essa estrutura e daí se algum dos colegas quiser pode me chamar que eu mando. Eu tô tirando prints da aula. Show de bola, cara. Perfeito. Então a nossa missão aqui na primeira demo, na segunda demo, na verdade, né? Ela era definir aqui, usar uma condicional e definir se uma pessoa ela é maior de idade ou não. Eu vou criar um método para a gente mais ou menos entender aqui como é que é a parte de criação de métodos. Se vocês verem aqui no de cima, a gente está utilizando um modificador de visibilidade, o nome disso aqui, que é para definir se eu consigo acessar esse método de fora da minha classe ou não. No caso aqui eu não quero deixar, então eu vou criar um método como private, que é privado. Eu quero que esse método ele só fique dentro da minha classe. Não quero que mais ninguém no meu programa use. Ele tem que ser static, porque dentro de um escopo estático eu só posso utilizar coisas estáticas, a menos que eu crie um objeto. Isso vai aparecer no decorrer do curso. Esse método aqui, aqui quando a gente está criando métodos, a gente diz o que esse método retorna. Quando a gente usa a palavrinha void, a gente está dizendo que esse método não retorna nada. Se eu quisesse que ele retornasse um tipo de dado, eu teria que definir no lugar desse void. No caso, eu quero que ele retorne um booleano, que é verdadeiro ou falso. E aqui eu vou definir se é maior. Ele já vai começar a me dar problema, porque eu não estou retornando. Notem que aqui eu usei aquele camel case, inicio com minúsculo, aqui maiúsculo. Aqui nesse é maior, eu vou receber um int idade. E eu vou definir um retorno falso. O que eu fiz aqui? Eu criei um método, que ele é privado, ele só pode ser usado dentro desse mesmo arquivo aqui, dessa mesma classe. Eu disse que ele é estático, porque esse aqui é estático. Isso é um passo a fim, mas é para vocês entenderem, para mim conseguir utilizar ele aqui, eu tenho que definir que ele é estático. Eu defini o que esse método retorna, quando eu chamar ele, que tipo de dado que ele retorna. Eu dei um nome para o método, que poderia ser o nome que eu quisesse. Aqui dentro, eu estou dizendo o que entra nesse método. Nesse caso aqui seria um int, uma variável int, que representa a idade de uma pessoa. Aqui eu estou validando se a idade que está aqui ela é maior. Eu poderia pegar essa validação aqui e fazer ela aqui dentro. Aqui eu vou colocar dentro de uma variável. Ó. Vou declarar uma variável. É maior. E o que essa variável vai guardar? Ela vai guardar o resultado dessa operação que eu fiz ali. Se a idade é maior. Ela é uma variável que guarda sim ou não. True ou false. E depois aqui, ó, com a palavra reservada return, eu consigo dizer o que eu quero retornar do meu método e eu vou retornar se a pessoa é maior. Isso é muito comum de vocês verem, tá? Então aqui, agora como é que eu chamo esse método? Eu uso o nome dele,
e eu passo para ele o que ele precisa receber. Nesse caso é uma idade. Então, se eu passasse aqui 18, eu espero que ele entre no é maior. Para a gente conseguir ter uma ideia mais clara do que está acontecendo. É maior. Se eu executar com 12, espero que seja menor. Opa. Deixa eu mudar aqui, por exemplo. Então, aqui a gente executou uma condicional, criou um método que vocês vão ver no fim do curso, lá no fim do módulo. Definimos algumas variáveis, tá? Utilizou aqui o operador de atribuição, que é como a gente atribui no Java, com igual. Utilizamos aqui operadores relacionais também. Fizemos ifs alinhados. Não sei se vocês têm alguma dúvida nessa parte aqui de condições. Tá, eu já passo ali. Bom, então, seguindo aqui. Geralmente, as mentorias, elas duram quanto tempo? Vocês conseguem? É das 7 às 8, geralmente. Mas a gente passa uns 10 minutos a mais. Geralmente, tá? Se tu tiver que sair. Não, era só para saber se podia passar ou não. Vocês se importam de ficar mais uns 10 minutinhos? Porque eu acho que tem mais algumas coisas aqui. Nem vai dar tempo de fazer o exercício da URI. Vocês se importam ou não? Eu espero aqui. Show. No chat. Show. Eu já passo ali o link para vocês. Beleza? Eu vi que o pessoal pediu ali o link do JDK. Vamos lá. Agora a gente vai para a parte de passos, tá? Estruturas de repetições. Eu imagino que vocês tenham visto isso com JavaScript e com algoritmos também. Bom, no Java a gente tem 3 básicas, assim, que é o while, que é enquanto alguma condição estiver acontecendo, fica executando isso daí. O do while, que é, por exemplo, eu preciso que faça pelo menos uma execução e depois eu começo a validar. Então, eu executo, eu valido se ainda está acontecendo aquilo e fico voltando. E o for, que ele vai ser também uma estrutura de repetição em que eu tenho variáveis de controle. Então, ele é também um while, tanto que quando a gente lê, a gente lê essa parte de condição como enquanto isso estiver acontecendo. Então, ele também é um while, só que agora eu tenho uma variável de controle, uma variável controlando, e eu também tenho operações que vão acontecer quando o laço acabar. Então, essa parte aqui de atribuição, ela vai acontecer quando inicia. A validação vai acontecer em todo o laço. Então, toda vez que eu faço uma volta ali, ele valida. E aquela última parte aqui. E essa última parte aqui, onde eu tenho um i++, ele vai acontecer sempre que o laço termina. Então, o que eu colocar aqui para operar, ele vai acontecer no fim. Beleza? Na demo 3, a gente vai fazer aqui uma captura de valor. Então, enquanto meu usuário ele não escrever 0 na tela, eu não vou parar o meu programa. E a gente vai também exibir os números de 1 a 100. Isso aqui é legal, essa parte de escrita aqui, tá, pessoal? Porque ali isso aqui é basicamente o que é usado nos exercícios da URI para conseguir resolver, tá? Então, é bem interessante que vocês tirem print disso aí para poder utilizar. Vou criar uma outra aplicação aqui, um demo 3. Então a nossa primeira ideia, eu já vou dar uma segunda, eu vou dar um caminho aqui para vocês também, que é como ler arquivos, porque ali na URI vocês vão ver que tem algumas entradas que são maiores. Não é entrada por entrada, é uma entrada que é maior. Aquilo ali é lido de um arquivo. Então a gente já consegue ler pelo próprio NetBeans
e simular como se estivesse na URI. Então é interessante saber fazer isso. Para mim conseguir fazer uma entrada de um sistema no Java, a gente usa um scanner, é uma classe, em que a gente define para ele, a gente passa para ele qual é a entrada que ele vai ficar escutando ou escaneando. No nosso caso, é a entrada do sistema. Poderia ser um arquivo, que é o que eu vou mostrar para vocês também. Então, como é que eu crio um objeto scanner? Primeiro, no Java eu sempre tenho que definir o tipo. Então, o tipo ele vai ser o nome da classe, que é scanner. Eu vou dar o mesmo nome, porque isso aqui é muito comum de acontecer. E para mim criar um objeto, eu uso uma palavra-chave chamada new, tá? Ele é um operador que cria, ele constrói um objeto. Então, que eu vou criar um scanner. Para esse scanner, o que eu vou passar? Quem que ele precisa ficar escaneando? Nesse caso aqui, é a entrada do meu sistema. A gente já conhece uma classe que tem alguns atributos do sistema, que é a classe system, que é quem consegue também escrever na tela, por exemplo. A entrada do system, ela é esse in, que é de entrada. Se vocês olharem o print lá, a gente usa do out. Out é de saída. E esse in é o de entrada. Então, eu vou falar que o meu scanner ele tem que ficar lendo a entrada do meu sistema. No nosso caso aqui é o próprio terminal do NetBeans. Quando vocês estão no NetBeans, vocês conseguem clicar em Alt e Enter. Quando está dando esses erros aqui, ele está dizendo que eu estou usando a classe Scanner, mas eu não importei ela. Porque ela não é do JavaLang. Ela é de outro pacote. Então aqui a gente vai acabar vendo como é que funciona a importação. Ó. Ela é do pacote útil. E aqui está importando a classe Scanner. E agora eu posso utilizar ela. Eu já vou dar a dica aqui para vocês de como eu faço a leitura de arquivo, tá? Eu vou criar um scanner também, só que em vez de eu ficar escaneando a entrada do meu sistema, eu vou escanear um arquivo. Então, eu faria isso aqui, vou copiar a mesma linha aqui. E aqui eu vou escrever new, porque eu vou criar um outro objeto. File. File é arquivo em inglês. Eu passo aqui dentro uma string. Isso aqui é uma forma de eu declarar uma string literal com o caminho do meu arquivo. Aqui ele vai reclamar também porque eu preciso importar. Aqui, ó. Alt, Enter, e eu escolho importar aqui. E ele também vai reclamar porque existe uma coisa chamada exceção, que é quando dá um erro no programa e eu não quero parar ele. E quando essa exceção ela é obrigatória, eu preciso dizer que o meu método está lançando essa exceção. A gente chama de exceção checada. Então eu posso, por exemplo, dizer que o meu main aqui, ele lança essa exceção aqui do file. Eu vou... Com isso aqui, e copiando o caminho de um arquivo no PC de vocês, eu vou criar um arquivo aqui só para vocês já terem ideia de como fazer isso, tá? Então, vou vir aqui nos meus documentos, vou criar um arquivo de texto chamado teste. Aqui nas propriedades dele, acho que se eu clicar aqui, não. Nas propriedades dele, eu tenho o caminho dele. Vou colar aqui para ficar mais fácil. Aqui é só colocar. Eu não copiei o nome dele, então eu vou botar na mão. Teste.txt. Quando tem os exercícios da URI lá, criem um arquivo, façam isso aqui para ler o arquivo, tá? E a partir daqui é só utilizar esse scanner aqui. Lembra que eu falei que quando a gente quer utilizar uma classe, a gente bota a ponto aqui e a IDE nos ajuda? Ela diz algumas coisas que a gente pode utilizar. Quando a gente está trabalhando com a leitura, a gente tem alguns métodos aqui que a gente pode utilizar. Por exemplo, quando eles falam lá, lê um dado até que não tenha mais o dado. Eu posso perguntar has next. Isso em inglês é tem próximo. O que isso aqui vai me retornar? Sim ou não? Então, usando uma condicional ali, eu consigo validar. Tem mais dado para ler? Se tem, continua o programa. Se não tem, para. Eu consigo também pegar um dado com o next. Esse aqui vai pegar o próximo dado, que não tenha espaço ali.
Eu posso pegar um next int também, que vai ser pegar um inteiro. Posso pegar um next double, utilizando aqueles tipos que a gente viu. Então, com isso aqui, vocês conseguem ler um arquivo e simular o que a URI pede. Só depois, quando vocês forem submeter, tirem a parte do arquivo e entreguem com isso aqui. Porque lá eles vão ler da entrada do sistema deles mesmo, que é passar o que tem ali no dado. Conseguiram tirar a print aí? Só para mim terminar de fazer a demo aqui e a gente consegue... Eu vou tirar agora. Achou. Deixa eu comentar aqui para ficar certinho. Só me dá o ok aí quando tu terminar. Tirado. Pode avançar. Show. Então, o nosso primeiro desafio ali era o seguinte. Enquanto o meu usuário ele não escrever um 0 na tela, eu vou continuar pegando o valor que ele está escrevendo e vou printar esse valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um do, que é faça. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um int, valor, vou botar o nome de valor aqui. E da onde que ele vai pegar? Ele vai pegar do scanner, que está lendo a minha tela, está lendo ali a minha entrada, e eu vou pegar o próximo inteiro. E aqui, quando eu estou usando o do while, eu escrevo do, abro um bloco, digo o que ele vai fazer, e no fim eu coloco o while, a condição, e eu tenho que botar esse ponto e vírgula aqui, tá? Senão não funciona. Eu acho que eu vou ter que definir esse valor aqui fora. Não me lembro se quero aqui. O valor for diferente de 0. Enquanto... O que aconteceu aqui, tá, galera? Esse valor aqui, ele só estava acessível dentro do do aqui, tá? Então eu tenho que definir fora para poder pegar aqui no while. Enquanto o meu valor ele for diferente de 0, ele vai continuar pegando a entrada do meu sistema. Deixa eu mostrar para vocês como é que cria um array, tá? O meu array... Quando a gente quer criar um array, a gente diz o tipo, coloca colchetes e dá um nome, valores. E aqui a gente usa o new, porque um array ele é um objeto. Coloco o tipo que eu defini ali para o meu array e eu coloco os valores eu quero para o meu array. Aqui eu vou fazer uma atribuição aqui de valores só para a gente saber como é que atribui, tá? Mas eu também não vou utilizar isso aqui no algoritmo. Então, se eu fosse atribuir uma posição do array, valores, eu usaria o nome do array, qual que é a posição que eu quero atribuir e o valor que eu quero atribuir. Eu só estou atribuindo aqui, mas eu também não estou utilizando isso para nada. Então, vamos executar esse código. Aqui eu vou botar uma saída para a gente conseguir ver. Lembra que eu falei que o mais ele também ele concatena string, né? A string ela pode ser concatenada com int, double, esse tipo de valor. Então eu vou colocar aqui o valor e vou dizer qual foi o número aqui que entrou. E é isso. Os valores aqui ele está reclamando que só tem... Então aqui o nosso programa está executando, tá? Eu podia ter botado digite um número. Ó, entrei com o número 2, entrei com o número 3 no meu programa, número 4, e se eu clicar em 0, se eu entrar com o número 0, ele vai sair do programa. Isso aqui é muito comum de aparecer naqueles exercícios da URI. Quando a minha entrada for 3 ou 4 zeros para o programa, ou 1, 0, ou coisa assim. Sei lá, a minha entrada é o comando tal para o programa. Então, isso aqui vocês vão acabar usando, tá? E é importante saber. E aqui tem um exemplo de laço de repetição ali, que é o do while. Os outros fica de dever de casa, tá? Porque eu acho que a gente já passou um pouquinho aqui. 8 e 16, não sei se vocês têm alguma dúvida. Eu vou enviar aqui para ti o link. Vocês tinham pedido ali, né? Conseguiu tirar print aí, Eric? Eu tirei print, tá cortado. Vou tirar mais um aqui. Show de bola. E foi.
já faz o seguinte, tá? Esse aqui, tira print disso aqui também, repassa aí pro pessoal, se vocês quiserem tirar print. Esse aqui é o exercício, eu vou ver aqui rapidão, 1171. Ó, se vocês verem, o que eu fiz? Eu criei um scanner. Quando eu estava fazendo isso no meu computador, eu li um arquivo e depois eu troquei para esse system.in, que é para eles pegarem na entrada do sistema deles. O exercício ele diz que a primeira entrada vai ser um inteiro e que esse inteiro ele vai definir ali os próximos, quantas mais entradas tem. Quantas são as outras entradas que tem. Por exemplo, entrou 2, então quer dizer que vai ter mais 2 números. Entrou 3, vai ter mais 3 números. Então, eu peguei esse inteiro, ó, com next int. Aqui eu criei um array com o número de entradas. Então, se ele colocou 3, eu tenho um vetor que tem 3 posições. Então, eu posso preencher essas 3 posições do vetor. Depois eu fiz um for, que a gente acabou de ver ali, a gente não viu um exemplo, mas tem aqui mais ou menos para a gente entender. O que eu fiz nesse for? Eu disse que o meu i ele começa com 0 e que enquanto o meu i ele for menor que o número de entradas, se ele é 0 e for menor que 3, ele vai percorrer uma vez, vai virar 1, vai percorrer 2 vezes, vai virar 2, aí vai percorrer a terceira vez. Quando ele for 3, ele já deixou de ser menor que 3, vai sair do meu for. Enquanto ele for menor que o número de entradas, faz i mais mais. Então aqui no fim ele vai aumentar o meu i. E aqui o que eu estou fazendo é colocando o próximo inteiro da entrada dentro desse array. O que o exercício pedia? Pedia para a gente contar o número de vezes que determinado número aparece, só que ele apresenta em ordem sequencial. O que a gente fez aqui? Usando a classe arrays, que é uma classe utilitária para trabalhar com arrays, eu ordenei esse array. Então, se entrasse 1, 2 e 1, ele ia colocar 1, 1, 2. Depois eu fiz aqui um for até o tamanho do array. Então, eu vou percorrer todo o array, todo o vetor lá, né? Posição por posição do vetor. E aqui eu estava validando se ele é o último elemento ou se ele é diferente do próximo. Porque se ele é diferente do próximo, quer dizer que ele apareceu, ele vai deixar de aparecer. Então eu posso parar de contar e apresentar a mensagem na tela. Apresentei a mensagem na tela, eu voltei um contador aqui, ó, que eu tinha, que é o número de vezes que aquele número aparece, e eu continuo a percorrer o meu laço. E aqui vai aparecer a mensagenzinha que eles pedem no exercício. Beleza, galera? Desculpa não ter tempo para a gente conseguir resolver, que eu acho que vai se alongar muito se a gente tentar resolver isso aqui durante a mentoria. Mas com print aqui, eu acho que com essa explicação vocês conseguem ter mais ou menos um norte, pelo menos desse exercício de como resolver ele. Aí, a partir desse, vocês já conseguem ver também as entradas dos outros e ter uma base. Conseguiu tirar o print, Eric? Aham, tudo certo. Aí, quem quiser, pode me chamar ali no WhatsApp. Tenho no grupo. Show de bola. Só um ponto estava cortado aqui, ó, pessoal. Precisa botar o import aqui do arrays e do scanner, senão não vai funcionar. Beleza? Vou passar aqui, não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Vou passar o link que eu... É o link onde a gente baixa lá o JDK com o NetBeans já. Quando vocês instalarem, já vai estar o kit de desenvolvimento já certinho e o NetBeans também para vocês conseguirem desenvolver. E acho que se você não tem mais nenhuma dúvida, pessoal, era isso que eu tinha para trazer hoje, tá? Desculpe não ter tempo também para a gente conseguir detalhar melhor aquela parte ali. Eu sei que vocês estão no início, eu vou até trocar uma ideia melhor com o Guilherme para a gente entender como é que a gente pode evoluir aí melhor durante os módulos, tá? Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Eu tô feliz que nessa mentoria eu consegui tirar todas as minhas dúvidas. Queria agradecer aí a paciência.
E só sobre os exercícios do JavaScript, que é o conteúdo passado, a minha estratégia agora é ir fazendo, erro em todos, runtime ou presentation error, eu estou submetendo ao fórum, só que até agora eu não recebi resposta de nenhum. Então a minha ideia é eu estou copiando esses códigos e mandando por e-mail para o suporte do e-mail, do Mais Pra Ti. E daí eu estou aguardando a resposta sobre eles. Eu só queria... Vocês já disseram que vão analisar essa possibilidade de fazer uma mentoria para os exercícios de JavaScript 1 a 1, porque tipo, eu pesquisando na internet eu não encontrei respostas para esses problemas. Não que a gente tem que o tempo todo copiar, mas eu ainda não consegui desenvolver a criatividade de código com o conhecimento que eu tenho, sabe? Mas eu queria de verdade agradecer pelo esforço de vocês em entender a gente, sabe? Porque vocês já estão criando todo o programa para nós e a gente aqui tá dizendo como fazer, sabe? Eu me sinto um pouco constrangido. Mas eu só queria pedir essa ajuda mesmo. Cara, assim, eu não sou um dos responsáveis ali pela plataforma, tá? Mas eu entendo que nesses encontros quinzenais seja o momento exato para isso, tá? Ontem, inclusive, a gente parou com a Gabriela, ela não está aqui hoje, ela trouxe um exercício que ela estava com dificuldade de resolver e a gente parou e foi fazer ali. Inclusive, ali a gente nem conseguiu terminar o exercício, cara, mas depois a gente bateu cabeça ali e conseguiu resolver e enviar para ela. Mas eu tenho uma dica para vocês, cara, que é bastante importante. Que nem os guris falaram ali no começo. A ideia não é ganhar aceite ali na plataforma, não é, de fato, ter ali na plataforma isso entregue. O que a gente precisa é que vocês aprendam, de fato, mas o que a gente viu no exercício dela? Ela conseguia fazer no ambiente dela, só que na plataforma, a plataforma ou estava com, sei lá, com runtime error ali, porque às vezes tu não sabe como é que é a entrada e acaba que isso acontece, ou estava dizendo que a apresentação dela não estava certa. Então, procura tentar resolver o que a lógica do exercício pede. Olhem ali no debug. Eu vou entrar aqui, ó, para vocês já verem. Aqui no exercício, vamos lá. Imagina que eu estou tentando... Vou editar essa minha aqui. Eu estou tentando resolver esse exercício aqui. Tem essa partezinha aqui de debug. Não sei se todo mundo já viu isso. O que é esse debug? Nesse debug aqui tem vários casos, tipo aquele que ele dá, em que ele vai entrar com esses valores e ele espera, se eu clico aqui, ó, ele vai dizer qual é a saída que ele espera para aqueles valores ali, ó. O que tu faz? Não tá aparecendo a tua tela, tá a tela preta. Eric Lopes has started screen sharing. Ainda não tá aparecendo a tela. Opa. Aí. Ah, tá. Beleza. Então, o que eu vou voltar aqui. Eu cliquei para editar a submissão aqui da URI. E aqui nessa última opção aqui tem o debug, tá? Eu já abri aqui, mas é só clicar aqui que ele vai abrir. Tu tem que estar no exercício, tá? Que aí ele vai abrir pro exercício que tu tá. Aí aqui tem vários casos aqui de entrada. Que vai ser basicamente que a tua submissão vai ser feito, tá? Eles vão entrar com esses valores aqui no teu algoritmo. E se eu clico nesse botão azul aqui, ele vai dizer qual é a saída para aquela entrada. Imagina que eu não consegui submeter na plataforma. A plataforma está dizendo, meu código está com erro. Mas eu consegui desenvolver ele e eu consigo testar ele. Se eu consigo testar ele no meu local, eu pego a saída do meu local e colo aqui. Sei lá, o meu código estava bem errado e escreveu isso. Quando eu escrevo a saída aqui do meu local, tá? Provavelmente não seria isso, mas... Ele vai dizer, ó, meu código tá com falha, e ele vai mostrar, ó, eu tava esperando isso aqui e tu apresentou isso aqui. Mas se a minha saída estiver certinha, lá no meu local, se não me engano, eles pedem uma linha abaixo. Ele vai dizer, ó, beleza, tu acertou. Às vezes ali na plataforma a gente não consegue submeter, mas a gente consegue validar aqui por esse debug. Então, o que eu indico para vocês, tá? Entrem no debug, escrevam o código na máquina de vocês, executem, vejam a saída, entra no debug e vê se tá batendo as saídas. Porque às vezes é só, eu perdi um detalhe ali da plataforma. Por exemplo, se eu escrever aqui sem input, imagina que eu não soubesse disso, tá? Se eu enviar sem input, desculpa, sem o
os imports, vai ter que dar erro, porque ele não vai conseguir importar nem usar a classe. Imagina que eu não soubesse disso, mas ali na minha IDE está funcionando. Eu conseguiria validar que a minha lógica está funcionando. E é isso que é o ideal para a gente, sabe? Eu conseguir pegar um problema e transformar isso em solução computacional. Conseguir fazer um código que resolve aquele problema. Então, se baseiem nisso e façam as soluções de vocês conforme dessa forma, tá? E aí, nas quinzenais, quando for do mentor ali da linguagem, aí tragam para ele. Falam, ó, eu fiz essa solução, ou meu código tá certo, ou eu não consegui chegar na solução, e eu queria que tu desse uma olhada para resolver, mandar na plataforma. Até porque é legal que tu aceite, né? Sei como é. Beleza, gurizada? Valeu, boa noite. Beleza, cara. Boa noite.